Moraes leva ao plenário físico discussão sobre o teto de gastos no judiciário. Ministro retira julgamento do virtual depois de questionamento da AGU sobre alcance da decisão do STF. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Informação urgente já na sua tela. Brasil gastou quase $500 milhões do dinheiro público com comitiva de senadores para discutir tarifas nos Estados Unidos. Mais um buzinaço, a noite caiu e nós permanecemos firmes aqui em São Paulo. Preste bem atenção que o buzinaço continua, a manifestação pacífica do povo está continuando. Então cabe eu e você compartilhar essas imagens, porque a imprensa jamais vai fazer esse trabalho. Preste bem atenção aqui. Eu tenho uma notícia para você, e essa é de suma importância. Nós estamos aqui há mais de 2 horas e meia. São Paulo, Ponte Eusébio Matoso. Eu e os meus parceiros, num grande buzinaço, pacífico, tranquilo, respeitoso, em prol da nossa nação, em prol do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Fora esse sistema maldito que está acabando com o país. Não esmoreça, não desanime, a vitória é nossa. Você crê? Então coloca um amém aí. Ninguém abandona a mão de ninguém. Hoje é dia 28 de julho de 2025. O buzinaço não para. Bora, Brasil, nós temos uma missão. Dia 3 de agosto de 2025, na Avenida Paulista, todos. Hoje é 28 de julho de 2025. O brasileiro, o paulistano é adepto ao buzinaço. Ó, vou contar um segredo pra você. Não esmoreça, não desanime. Enquanto a vida, há esperança. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Eduardo Bolsonaro disse que Moraes encontrou um adversário à altura, que é o Trump. O Alexandre de Moraes encontrou um adversário à altura. Se ele acha que ele vai intimidar o Trump, né, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente, haverá mais sofrimento, né, por parte dessas autoridades brasileiras. E essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. Depois ele fala também da questão de eleições limpas e transparentes. Ele fala, né, na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas. Né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos, nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. E eu estou pescando o resultado disso também. Né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Deputado Gustavo Gaia participa de buzinaço fora Lula e fora Moraes na Praça Tamandaré, em Goiânia. Olá pessoal, a gente está aqui na Praça Tamandaré, 6h15, para fazer mais um buzinaço aqui em Goiânia. A galera tá aqui em pesos e a galera tá buzinando. Bota pra chorar!
Desse jeito, 90% dos carros passam aqui, estão buzinando, ninguém aguenta mais o Lula, ninguém aguenta mais o Alexandre de Moraes, vai lá. Todo canto do Brasil, vamos fazer assim, galera, vamos pras ruas. Continuando aqui com mais informações, essa aqui é uma bomba. Advogado da Rambo acaba de revelar que o Ministério da Justiça do Brasil admitiu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que ordens de Moraes não tinha respaldo na lei. Dias depois disso, ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano, né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto, baixo a lei brasileira. E basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Isso foi 12 de junho e depois isso seguiu escalando, né? Veio a carta do presidente Trump de 9 de julho, depois retaliação do ministro Alexandre de Moraes 11 de julho, 2 dias depois, com uma nova ordem judicial atacando o Rumble novamente, pedindo para o Rumble basicamente violar a lei dos Estados Unidos, entregando dados para Alexandre de Moraes de um cidadão americano. Então, a gente entrou com nova denúncia, acho que foi dia 14 de julho, e a todo momento estamos tentando, para deixar bem claro para o público, pegar de forma correta, não por e-mail, mas de forma como requer a lei, entregar para o ministro a citação, notificá-lo, para que ele apareça no processo da Flórida. Até hoje, ele notificado, fomos em diferentes jeitos de tentar e não temos conseguido que ele apareça ainda no processo. A AGU falou em maio que ia defender ele, mas até agora não tem acontecido nada. Continuando aqui com mais informações. Bomba, Moraes vai provar do próprio veneno. Com a informação de Deltan Dallagnol. Bomba! Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto. Ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado dos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí pra você pensar e pra você escrever aqui nos comentários. Ó lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem pra imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções como as da Lei Magnitsky seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana, ela não gira, ela capota. Meus amigos, preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar depois a notícia do dia. É que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão.
não é para menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. Vamos falar da pauta quente hoje, então? Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana, o Alexandre publicou outro despacho. Eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que, na verdade, havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa. Mas, na prática, o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais, e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, se ele estava impedido de dar entrevista, se ele não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou tudo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento, que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime os advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí, decidiu meter... Ele não podia recuar, lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... O sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde.
E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love, o famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua, vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração e período, você não construi períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Eu falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando, que ele disse que ele disse e não ameaçou Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização do subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discussão em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra. Mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista, pegar a entrevista que ele deu ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. De terceiros, em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Só na caixa, Bruno. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é pra menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma.
E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matias do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem, aqui a Suheli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até há pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show. Eu não vou nem citar decisões do Alexandre ali com carinha aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete: a justiça é cega, mas não é mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então, o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, lugar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado, que o problema não é, eu sempre falo isso, falo do Alexander Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês.
Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com jabuti. Prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, a Miriam Leitão tá na BL, a Miriam Leitão tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. Pois é, agora nós vamos ver uma outra matéria também muito importante, porque está marcada agora para o próximo dia 3 umas manifestações em todo o Brasil, várias capitais, porém o Moraes, antes de viajar, assinou um decreto, deu uma canetada, falando que os manifestantes não poderão se reunir em um determinado local e você vai saber qual que é esse local agora. Será que eles estão com medo do quê? Do que eles estão com medo? Veja agora. O pessoal da Rádio Auriverde entrevistou o desembargador Sebastião Coelho, aquele mesmo que está participando ali do julgamento ali dos réus do 8 de janeiro, né, esse julgamento que envolve o Jair Bolsonaro também, e ele vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Confira aí. Diante de algo que a gente está vendo, saltando os olhos, que essa ditadura imposta no Brasil pelo Poder Judiciário, que agora proíbe manifestação, né, de deputados, de parlamentares, diante da própria corte, né, doutor? O direito de reunião, ele é consagrado na Constituição. No artigo 5º, inciso 16, né, consagra o direito de reunião desde que não frustre outra reunião. E não tem local mais simbólico do que a Praça dos Três Poderes. Né? Então, o que aconteceu sexta-feira é de uma violência sem tamanho, Pitólio. Primeiro, começando com a questão da competência. Aquela área é uma área sob jurisdição do governo do Distrito Federal. Vocês lembram que a senhora Janja, há um tempo atrás, andou reclamando do governo do Distrito Federal porque a praça precisava de... Ela queria colorir de alguma, sei lá o que ela queria fazer, não importa o que, mas ela reclamando. Portanto, ali é um local de jurisdição do Distrito Federal. Mas o que ocorre? O senhor Alexandre de Moraes proferiu a decisão dentro do inquérito 4781, que é o das fake news, de 14 de março de 2019. Esse inquérito já tem 6 anos e alguns meses, não é? Então, o que nós voltamos sempre ao ponto. Esse inquérito é um inquérito que cabe tudo. Qualquer pessoa que tiver, o Alexandre de Moraes e a Procuradoria agora também, tiver qualquer descontentamento, não existe mais o princípio do juiz natural, de entrar com o processo de distribuição, tudo vai para Alexandre de Moraes. Então a primeira violência está em uma decisão ser proferida por um ministro sem jurisdição sobre aquele espaço público, dentro desse inquérito 4781. A outra violência é mandar prender em flagrante deputado federal. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele é claro que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não pode ser preso só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aqueles que têm pena máxima superior a 4 anos e também os crimes de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Então é muito específico os crimes que não permitem a fiança. Quando o crime é afiançável, deputado e senadores jamais pode ser preso. E a decisão foi clara: prender por desobediência e por resistência. Por que essa prisão não ocorreu? Agora, ao mesmo... Pois não, Vitória. Pois não. Falei muito já. Não, por gentileza, conclua. Achei que o senhor tivesse concluído, pois não. Ok, então por que não ocorreu? Indo para a parte final, né? Quando o governador chegou, que trouxe a decisão, né? Eu não tinha ouvido que ele já tinha falado para a imprensa que se não sair vão prender. Como você pode prender um parlamentar por crime afiançável? Porque a desobediência... ela é um crime que é punido, no artigo 330 do Código Penal, é punido com 15 dias a 6 meses de detenção. E a resistência, que é o artigo 329, é punido com 2 meses a 2 anos de detenção. Portanto, não caberia jamais aquela decisão. A partir da chegada do governador, aí eu assumi, eu estava ali em apoio ao deputado Hélio Lopes,
eu e o doutor Ezequiel Silveira estávamos lá, nós assumimos a condição de advogados dos dois parlamentares. Então, a partir de agora, nós estamos assumindo a defesa dos dois parlamentares. Os dois concordaram na mesma hora, sentiram o Hélio com a cabeça e o coronel Crisóstomo que sim, e eu comecei a dialogar com o governador. Ele fez as colocações dele, eu fiz as minhas colocações, de que então os senhores me deem um tempo para nós dialogarmos. Ficamos ali uns 5 minutos, um pouquinho mais, talvez quase uns 10 minutos, dentro da cabana ali, eu, o Hélio, o Crisóstomo, conversando, qual decisão tomar. Então, veja, se o Hélio poderia ter resistido, tá certo? Claro, seria uma grande foto para o mundo e para todos. Mas nós teríamos 2 problemas, Vitório. Um problema de colocar essa conta na Polícia Militar do Distrito Federal. Olha aqui, a Polícia do Estado Militar Federal foi que praticou essa violência. Então, eu quis preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, não o governador. Estou sendo sincero. Preservar a Polícia Militar do Distrito Federal, que já está muito agravada desde aqueles fatos do 8 de janeiro. E o segundo fato mais importante, esse é preciso que as pessoas entendam. O Lula, o senhor Lula, iria pegar aquelas imagens para dizer, olha, o deputado violento resistia a uma ordem judicial. Não iria se discutir se essa ordem era legal ou não. O que iria correr o mundo seria um deputado, que todos nós sabemos que o deputado Hélio Lopes é altamente ligado ao presidente Bolsonaro, ele é quase da família do Bolsonaro. Qual seria a imagem que eles iriam explorar? Que o Hélio Lopes estaria ali a serviço de Bolsonaro para criar aquela confusão, e aí iria o senhor Lula mostrar lá para os Estados Unidos, olha, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é plenamente justificado. Mas tudo isso foi explicado para o deputado Hélio Lopes, naquele momento de tensão, evidentemente, né? E o deputado, eu falei, Hélio, nós estamos aqui para te apoiar na decisão que você vai tomar. O meu papel, e o doutor Ezequiel, que nos auxiliou, foi no sentido de apoiar a decisão. Mas também eu alertei, olha, essa decisão foi proferida dentro do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Ele poderia colocar o Hélio como atentado ao Estado Democrático de Direito, poderia colocar como e decretar a prisão preventiva do Hélio, certo? Decretando uma prisão dessa, dependeria agora do Congresso Nacional, da Câmara, referendar ou não a decisão. Infelizmente, nós não temos como confiar hoje na Câmara dos Deputados, já não confiávamos no Senado, e agora na Câmara dos Deputados, com a condução do Hugo Mota, que é uma vergonha nacional, esse jovem, né? Já começou mostrando que o povo da Paraíba tem que caçar o seu mandato, no sentido de não mandá-lo mais para o Congresso Nacional, não é? E esses foram os fatos que estou contando a parte final do que aconteceu, Vitória. De trazer indignação, de fato, mesmo porque nós mostramos uma das fotos que foram veiculadas ao longo da última sexta-feira, doutor, que mostra Hélio Lopes com o esparadrapo na boca e o coronel Crisóstomo fazendo uma leitura, estava lendo um livro. Que perigo esses traziam para o Estado democrático de direito numa manifestação absolutamente legítima. E é por isso que eu tenho reforçado aqui, doutor, a importância do brasileiro se manifestar, porque entendo eu que, embora isso possa acontecer quando se trata de Alexandre de Moraes, é muito difícil ele proibir qualquer tipo de manifestação em todas as praças do Brasil. Nós precisamos mostrar que a população tem um papel, o povo brasileiro tem um papel fundamental nesse momento, não é, doutor? Exatamente. Alexandre de Moraes, como o deputado Cabo Gilberto falou agora há pouco, né? Eu achei engraçado, viu, Gilberto, se você estiver assistindo, colocar para o Gilberto desocupar o Zé Trovão também, o menino da Zaélia, né? Uma coisa louca, né? Alexandre de Moraes, gente, entenda, ele é um criminoso sádico. Ele tem prazer em fazer o que ele faz. Alguns falam, ele tem desvio mental. Pode ter, deve ter um pouco, né? Tem ausência de Deus, porque o sujeito que não tem temor a Deus, ele não teme a nada. Mas Alexandre de Moraes, no campo do cumprimento da Constituição, ele é um criminoso em série. Ele é um criminoso em série. Então, é uma vergonha o Senado Federal, não, foi uma vergonha o Rodrigo Pacheco, e está sendo uma vergonha o Davi Alcolumbre, não tomar providências contra esse cidadão, entendam.
que todos nós brasileiros vamos ser agravados agora por essa tarifa imposta pelos Estados Unidos por conta da liberdade, de um lado, e do outro, a questão do Brasil, a questão econômica, das falas do senhor Lula. Mas a origem de tudo isso está em Alexandre de Moraes. E quem quer proteger Alexandre de Moraes, infelizmente, os senhores ministros do STF agora estão no mesmo barco do Alexandre de Moraes, porque o artigo 29 do Código Penal diz que fala da coparticipação, né? Quem de qualquer maneira concorre para a prática do crime é responsável na medida da sua culpabilidade. E os demais ministros, os outros 7 que estão apoiando a Alexandre de Moraes, Mitch Fux está arrependido agora. Entrou no período de arrependimento, mas não podemos esquecer que no primeiro momento ele também referendou as condenações do 8 de janeiro. Por que o Lula insiste em atacar o Trump em todos os seus discursos? E até agora, basicamente, o Trump nem sequer mencionou a existência do Lula nenhuma vez. Eu vou te explicar por que isso acontece na política. Eu sou deputado federal por Goiás, moro em Goiânia. Aqui em Goiânia tem alguns vereadores esquerdistas do PT que metade da existência deles e do Instagram deles é ficar me xingando e me atacando. E por que eles fazem isso? Eles tentam colecionar o anti-Gustavo Gayer em torno deles. Eles querem que... O que eles mais querem nesse mundo é que eu mencione o nome deles, que eu reconheça a existência deles. Eu tenho aqui em Goiânia, o Nicolas Ferreira tem em BH, o Zuco tem em Porto Alegre. Então os principais nomes da direita, eles têm ali os seus mini adversários nas suas cidades, nos seus estados, que fazem de tudo para serem reconhecidos. E eles entendem que se eles continuarem atacando quem está em cima, eles vão conseguir pegar o grupo que é anti essa pessoa em torno deles. Então eles estão tentando fazer um eleitorado. E a última coisa que nós podemos fazer, que nós deveríamos fazer, é brigar para baixo. O certo é sempre brigar para cima. Se você dá atenção para quem está usando a sua existência como palanque, você vai fomentar esse comportamento e vai fazer com que essa pessoa cresça. Pois bem, é isso que o Lula está fazendo. Lula está tentando ser reconhecido mundialmente, tentando validar a sua existência, implorando que o Donald Trump fale o nome dele. E todo discurso o Lula tem que falar do Trump. Esse aqui, por exemplo, foi um recorte que o Metrópolis fez. Aí assiste isso aqui e me fala quem é que está provocando quem. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump. Presidente Trump. Presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milley. Eu não quero fazer bravata. Porque eu vou fazer isso, eu vou não ter raiva. Não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar. Aqui ele está acusando o Donald Trump e os Estados Unidos de genocida, tá?
Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Lula, que acabou de criar o maior e mais complexo gabinete do ódio que a internet já viu no mundo, com as 5 maiores agências do Brasil, influenciadores pagos e gastando uma fortuna com funcionamento pago. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil. A maioria desse dinheiro que ele está falando, tá, está em ativos em dólares, tá? Só para você entender uma coisa. O Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Esse foi um recorte que o Metrópolis fez todas as vezes que o Lula menciona o Trump. Aí eu fui no Grok e fui perguntar para o grupo. Falei, Grok, me expliquei, quantas vezes o Trump menciona o Lula? Tá aqui, ó. Quantas vezes Trump citou Lula nominalmente desde que assumiu a presidência? De acordo com buscas em fontes recentes e declarações públicas de Donald Trump, ele menciona Luiz Inácio Lula da Silva nominalmente 2 vezes desde que Lula assumiu a presidência no mês de janeiro de 2023. Ambas as menções ocorreram em julho, então vamos lá. Isso quer dizer que foi depois de todos os ataques do Lula. 9 de julho ele menciona na carta aberta a Lula, postada no Truth Social, ameaçando tarifa de 50% sobre importações brasileiras. Lembrando, depois de todos os ataques que você acabou de ver. No dia 11 de julho, em declaração a repórteres atrás de viagem, antes da viagem no Texas, Trump disse que falaria com Lula em algum momento. I will speak with Lula at some point. Esta foi a única vez que ele verbalizou o nome do Lula. E verbalizou não para atacar. Disse que vai falar com Lula em algum momento. Enquanto isso, Lula já falou do Donald Trump dezenas, se não centenas de vezes. Tudo que o Lula quer é que a sua existência seja reconhecida por Trump. É isso. Lula quer usar o movimento ou o sentimento anti-trumpismo para resgatá-lo do buraco do esquecimento e da rejeição no qual ele conseguiu se enfiar no Brasil. Quer também causar um conflito com os Estados Unidos, porque ele já sabe que a economia brasileira quebrou, que o governo não tem dinheiro, que o povo brasileiro está entrando num colapso econômico. Então ele precisa desse conflito com os Estados Unidos para poder culpar os Estados Unidos por um resultado que ele já havia conseguido antes do conflito, que é a destruição do Brasil. Então, ó, galera, o Brasil destruiu uma economia, o que a gente faz? Resolve? Não, vamos comprar briga com os Estados Unidos, daí a gente pode culpar eles. E é isso que o Lula está fazendo. E é por isso que o Trump não menciona o Lula. Pro Trump, o Lula é um bosta, desculpa a palavra, mas é um bosta, é um estrume, que não vale a pena nem sequer ser mencionado numa conversa ou numa entrevista. Enquanto que pro Lula, a existência dele depende do Trump agora. Ele viu esse conflito como um trunfo político. Não vai resolver o problema. Lula não quer. Lula quer escalar o problema para poder depois culpar a crise econômica no problema que ele está criando. Moraes leva ao plenário físico discussão sobre o teto de gastos no judiciário. Ministro retira julgamento do virtual depois de questionamento da AGU sobre o alcance da decisão do STF. O STF discutirá em plenário físico a decisão que excluiu do teto de gastos as receitas próprias do judiciário. Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, retirou o julgamento do plenário virtual e levará o tema ao presencial, ainda não há data marcada. Em abril, os ministros decidiram, por unanimidade, que recursos arrecadados pelos tribunais, como custas processuais e emolumentos,
podem ficar fora do teto de gastos. A condição é que esses valores sirvam ao custeio dos serviços do Judiciário. A União apresentou embargos de declaração para pedir que o STF esclareça o alcance da decisão. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, defende que a medida se limite às receitas obtidas por esforço próprio, sem incluir custas e emolumentos, por terem natureza tributária. Ministros seguiram voto de Moraes. A Associação dos Magistrados Brasileiros foi quem apresentou essa ação direta de inconstitucionalidade. A entidade argumenta que a lei complementar violou a autonomia financeira do Judiciário ao não incluir expressamente essas receitas na lista de exceções ao teto. Segundo a AMB, os valores têm destinação constitucional específica, vinculada ao funcionamento da Justiça, conforme o artigo 98, parágrafo 2 da Constituição Federal. A entidade também defende tratamento igual ao dado à universidade e a empresas públicas, que podem gastar fora do teto quando os recursos vêm de fontes próprias. O voto de Moraes foi seguido pelos demais ministros. Moraes argumentou ser necessário contabilizar o controle fiscal com autonomia constitucional dos poderes e alertou: a derrocada de um desses pilares constitucionais fatalmente acarretará a supressão dos demais, o retorno do arbítrio e da ditadura.